Pessoal, nesse vídeo eu quero falar sobre alguns critérios que Deus usa para escolher as pessoas. E eu quero que a gente leia lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 26. Diz assim: Paulo fala: irmãos, considerem a vocação de vocês. Então, Paulo estava percebendo ali que as pessoas estavam desprezando o chamado que Deus tinha para elas. Elas não estavam valorizando ou considerando ou levando a sério. E havia um motivo para isso. E Paulo começa a ensinar a eles algo que Deus revelou ao próprio Paulo. Ele diz assim: não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Então Paulo diz aqui que Deus, ele não chama muitas pessoas sábias, muitas pessoas de nobre nascimento, que nascem numa família, que tem um nome de peso, que tem dinheiro, nem muitos poderosos, pessoas com influência. Deus chama essas pessoas, mas não são muitos, são a minoria. E com certeza o povo daquela igreja não se achava dentro desses critérios. E Paulo está ensinando para eles que essas pessoas não são a maioria, não são muitos nessa condição que Deus chama. E ele continua dizendo aqui no versículo 27, pelo contrário, né? Ao invés disso, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então Deus escolhe as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas humildes, as que não são. Sim, essas pessoas, esses são os critérios de Deus para escolher a grande maioria dos seus, daqueles que ele decide usar. Então, quando Paulo diz para aqueles irmãos, considerem a vocação de vocês, considerem, levem a sério, Deus chamou vocês. E com certeza aquelas pessoas não acreditavam, sabe, no seu próprio ministério, na própria vocação delas, porque elas se viam fracas, se viam loucas, desprezadas, humildes demais. E Paulo fala, gente, é exatamente isso, é exatamente essas pessoas que Deus escolhe. Esses são os critérios que Deus usa. Isso é uma realidade. Ainda hoje o nosso Deus não mudou. Quem são as pessoas desprezíveis dessa geração, as humildes, as que não são? Serão essas pessoas que Deus irá escolher, que Deus tem escolhido para usar nesta geração. E Paulo diz o motivo, porque Deus escolhe exatamente essas pessoas. E sabe qual é o motivo? Ele está no versículo 29, e o motivo é este: a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Se você se considera essa pessoa humilde, fraca, desprezível, que não é, e quando você olha para você, você fala, meu Deus, como eu posso acreditar na promessa? Como eu posso acreditar que Deus vai usar alguém como eu? Sim, é para que quando Ele usar, você não vá na presença de Deus e diga, olha Deus, como eu sou. É para que você entenda, que você tenha certeza que não depende de você, não depende de mim, não depende de nós. É exatamente isso que Deus quer gerar em nós. E é por isso que Deus nos escolhe os improváveis. Porque aí nós sabemos, olhamos para dentro de nós e temos a certeza que tudo que a gente faz, que tudo que a gente já fez ou vem a fazer, é exclusivamente pela graça e poder de Deus na nossa vida. Esse é o motivo de Deus escolher essas pessoas e usar esses critérios para que ninguém se glorie na presença dele. E Paulo conclui dizendo assim, mas vocês são dele, em Cristo Jesus,
o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Nós somos essa grande maioria. Eu me considero parte dessa grande maioria que é fraca, que se pergunta como Deus pode usar alguém como eu. Mas os critérios de Deus são maravilhosos, porque não depende de nós, nunca dependeu de nós e nunca dependerá de nós. A glória será para sempre dele, porque tudo veio dele, tudo depende dele. Amém? Deus te abençoe.